A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Estamos começando aí em nome de Jesus Cristo mais uma oração em palavra, algo da parte do Senhor, a qual o Senhor tem colocado, para nós estarmos falando aí em nome de Jesus. Aqui quem vos fala pela sua infinita misericórdia é o pastor Weber. E eu quero compartilhar algo com você, querido, algo que o Senhor colocou em nosso coração. Antes de qualquer coisa, querido, eu quero te convidar a orar comigo em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, de estarmos vivos, respirando, de estarmos, Senhor, vivos. O Senhor, na sua santa palavra, nos fala que a sua misericórdia nos alcança todo dia. E graças a ela é que nós, devido aos nossos pecados, não somos consumidos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu imenso amor que alcança a vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada pessoa deste planeta. Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, neste momento agora, eu te peço, toma cada coração, cada mente cativa a Ti, Senhor, que está agora ouvindo, que está vendo esta live, Senhor. E que esta pessoa, Senhor, receba a palavra a qual o Teu Santo Espírito há de ministrar através deste vaso de barro, para que possamos, eu e esta pessoa que está me ouvindo, Pai, que possamos crescer, que possamos ser transformados, que possamos ser mudados, que possamos ser restaurados, que possamos ser confrontados também, meu Pai, porque só há mudança verdadeira e legítima quando há um confronto, quando há uma decisão. E desde já, Senhor, tira-me da tua aljava como uma flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo a qual tu permitiste que nós estivéssemos aqui, Senhor, fazendo essa live, fazendo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Pai, aquele que precisa de cura, traz, Senhor Deus, a cura, libertação, aquele casamento, este jovem, esta jovem, este pai de família que precisa de um emprego, a mãe. Eu não sei a necessidade dos teus filhos, Pai, mas tu sabe. Senhor, em nome de Jesus, também visita agora cada coração ressentido, Pai. Que a palavra traga cura a este coração ressentido, a este coração magoado, a este coração aflito, a este coração cheio de situações que o entristeceram, Senhor, que estão quase levando a ele ao ponto, ou a ela, ao ponto de uma depressão, Senhor. Que esta pessoa, Senhor, venha ser tocada pelo teu amor e pela tua palavra, Senhor, neste momento agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, querido, pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo e abra a sua Bíblia comigo, querido, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 20. Santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 20, está escrito assim: Então, dirigindo o seu olhar para os seus discípulos, Jesus lhe disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porquanto vos pertence o reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vós, que neste momento estáis chorando, porque é a vez de sorrir. Bem-aventurados sois, quando pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio dela, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este texto a qual o Senhor colocou no nosso coração para estarmos falando é um texto muito conhecido, bastante pregado, que fala sobre as bem-aventuranças. E antes de falar sobre elas, eu quero contar uma história para vocês acerca deste período. Nós sabemos que o homem perdeu a aliança com Deus no jardim. Nós sabemos que lá no jardim do Éden, aonde Deus, na sua infinita misericórdia, colocou o homem, aonde Deus, pela sua infinita misericórdia, decidiu colocar o homem. E detalhe, Deus não colocou o homem em qualquer lugar da terra. Se você ler Gênesis, você vai prestar atenção que Deus, ele fez todas as coisas, separou a terra, a água, o ar, fez os animais do campo, as bestas feras, os peixes, fez tudo o que tinha para fazer, e tudo isso a Bíblia diz que ele diz, isso tudo é muito bom. Mas a Bíblia diz que Deus, ele preparou um jardim separado, ele preparou um jardim para colocar o homem para ali, o homem cuidar do jardim. O lugar que Deus preparou para o homem era um lugar especial. Era um lugar onde ele não teria necessidade de nada. O local que Deus preparou para o homem era um local onde todos os seus desejos, aquilo que ele precisava, aquilo que lhe traria, não uma satisfação carnal, mas lhe traria cumplicidade, lhe traria, vamos dizer assim, aquela sensação de estar completo, de estar pleno, além e principalmente da presença de Deus, estava naquele jardim. Deus não prepara um local para o homem de qualquer maneira. Deus não leva você a um determinado local de qualquer maneira. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus tem algo melhor para ti. Não tem algo melhor, perdão, vou colocar nessas palavras. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus disse, meu filho, eu fiz você para cuidar, eu fiz você para estar aqui, para ficar nesta posição. E a Bíblia diz que o homem ali habitou no jardim. Nós sabemos que no melhor lugar, aonde Deus colocou aquele homem, infelizmente, irmãos, nós sabemos que houve a queda. Adão vivia num local abençoado e mesmo assim ele pecou. Mesmo assim ele errou. Mesmo assim ele fez algo que desagradou a Deus. Sabe quando Deus diz assim, quando ele chega depois do pecado, quando ele chega lá com Adão, e ele pergunta, Adão, onde tu estás? E o que foi que tu fizeste? Eu imagino, irmãos, posso estar errado, se
Se eu estiver errado, né, eu peço perdão, mas isso é algo meu e não é heresia o que eu vou dizer. Mas quando Deus perguntou de Adão, dizendo: Adão, onde tu estás? E Adão se revela a ele falando o que tinha acontecido. E Deus pergunta o que foi que ele fez, o porquê ele fez. Eu imagino Deus esperando que Adão abrisse a boca dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, eu, Senhor, tu colocaste uma responsabilidade sobre os meus ombros e eu não honrei, Senhor, essa responsabilidade. A culpa é minha. Eu imagino Deus esperando Adão assumir a responsabilidade e demonstrar para Deus um coração arrependido, demonstrar para Deus um coração contrito. A própria Bíblia fala que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. A própria Bíblia fala que Deus, ele não se agrada em sacrifício, mas o verdadeiro sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. É um coração cheio de arrependimento. É um coração cheio de sentimentos que eu já senti, bom arrependimento. Tem um profeta, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz no seu livro que ele diz bem assim: e te lembrarás dos momentos a qual tu passaste no passado e terás nojo daquilo que fizeste. E eu já, em nome de Jesus, eu digo que há um sentimento que está faltando nestes últimos tempos verdadeiramente na igreja. E quando eu digo igreja, irmão, eu estou me incluindo nisso. Existe um sentimento que ele só vem até nós quando somos amassados mesmo. Mas antes disso, até sermos amassados, até sermos confrontados, a gente vai empurrando com a barriga. A gente abre a boca e diz que se arrepende, mas não se arrepende de fato. Quando cometemos algum erro, quando cometemos algo que nos afasta de Deus, não geramos um arrependimento genuíno. Nasce em nosso coração culpa. Pessoas se sentem culpados. Nasce em nosso coração remorso. Poxa, eu não devia ter feito isso. Só que o arrependimento genuíno, eu já falei isso uma vez aqui, o arrependimento genuíno, ele traz mudança. Provérbios 28:13 diz que o homem que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Se nós pararmos para verificar esse versículo e analisarmos, meditarmos nele, a Bíblia diz: o homem que encobre as suas transgressões. Irmãos, é uma pergunta fácil de ser respondida. Você acha que a gente esconde alguma coisa de Deus? Você realmente acha que nós temos capacidade de encobrir algo de Deus? E por que o ser humano pensa que ele é capaz de encobrir algo de Deus? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele, através da força maligna, ele venda os teus olhos. E o homem começa a ter pensamentos que o afastam mais ainda de Deus. Por exemplo, se não me falha a memória, é 1 Coríntios, é 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens,
para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando o inimigo consegue nos direcionar ao pecado, eu estou dizendo que existem ocasiões e ocasiões. Não estou dizendo que tudo é culpa do diabo. Eu estou dizendo que muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele nos ataca com dardos inflamados e somos direcionados por influência a pecar. Mas também existem pecados que eu e você buscamos com os nossos próprios pés, que é a nossa carne. Mas quando chega no ponto do inimigo intervir, devido a essa intervenção nós temos os olhos vendados e não conseguimos enxergar a luz. Que luz é essa? Jesus. No Salmo 27, Jesus disse: eu sou a luz. No Salmo 119 ele diz: lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. O homem não consegue mais enxergar a palavra que direciona ele, a palavra que leva ele à vitória, a palavra que tira ele desse lugar de pecado e coloca ele no caminho certo, num caminho bom. Eu estou dizendo que é um caminho certo, estou dizendo que é um caminho bom, não estou dizendo que é um caminho fácil. Jesus nunca disse que o caminho seria fácil, mas eu te garanto, irmão, que o final dele vai valer a pena. Não é fácil, mas o final dele vale a pena. E você percebe que quando Adão teve o conhecimento do bem e do mal e desobedeceu a Deus, a primeira atitude dele foi se esconder. A primeira atitude dele foi se esconder porque ele estava nu. E o que é interessante, irmãos, é Deus lançando a pergunta: Adão, onde tu estás? Era Deus dando a oportunidade de Adão pular de onde ele estava e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu pequei e necessito do teu perdão e da tua misericórdia sobre a minha vida. E aí, irmão? E aí, irmã? E eu, quando é que a gente vai sair desse arbusto, vou colocar assim, e pular diante do altar de Deus e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu reconheço que sou falho, ser humano, cheio de defeitos, mas eu estou aqui, Senhor, disposto a obedecer a Tua palavra, disposto a Te seguir, Senhor. Nós sabemos que Adão não fez isso. E aconteceu tudo o que aconteceu. E nós sabemos que ali houve a quebra de aliança entre Deus e o homem. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu amor, Ele preparou já algo na eternidade para trazer de volta o homem à sua presença. O apóstolo Paulo diz que ele mesmo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e se fez carne e veio à terra. E no que ele chegou à terra, ele chegou para transformar, ele chegou para mudar, ele chegou para trazer de volta, ele chegou para refazer a aliança. Sabe por quê, irmão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. E quando Jesus chegou à terra, cresceu, foi criado,
foi levado ao templo, foi apresentado. Nós conhecemos a história de todas, praticamente o começo do seu ministério. E o seu ministério se inicia aos 30 anos de idade. Eu imagino Jesus chegando para sua mãe, dando um beijo em sua testa, dizendo: mamãe, eu preciso ir até o Rio Jordão. Eu preciso ir até João Batista. Precisamos ali iniciar algo que ele já vem proclamando em meio ao deserto. E ele beija a testa de sua mãe e sai de casa. E no que ele sai de casa em direção ao Jordão, há um homem no Jordão. Um homem que vivia no deserto. Um homem que o próprio Jesus Cristo disse que de nascido de mulher não houve igual a ele. Não houve maior que ele. Chamado João Batista. Quando eu falo desse homem, eu fico imaginando, João Batista foi alguém que viveu em meio ao deserto, viveu em meio a muita dificuldade, mas a dificuldade não tirou o foco e nem tirou a força das suas palavras. Ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia que aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele era algo grande e de uma grande responsabilidade. Quando eu e você entendemos que aquilo que Deus coloca em nossas mãos é algo grande, independentemente do que seja, nós realizamos isso com amor, com integridade. Nós realizamos isso com força. Pô, pastor, mas me colocaram para ser porteiro da igreja. Então seja o melhor porteiro que a igreja já teve. Senhor, me colocaram para servir água. Seja o melhor servente de água que a igreja já teve. Senhor, me colocaram para limpar a igreja. Irmão, limpe aquela igreja como nunca ninguém limpou. Faça para o Senhor com excelência. Tenha consciência de que aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele não podia confiar a outra pessoa. Talvez outra pessoa não faria da mesma forma que você faria. Talvez alguma outra pessoa não fizesse, não faria com a mesma integridade, o mesmo ímpeto, o mesmo caráter que você faria. Porque aquilo que Deus colocou na mão, na sua mão para você fazer, outra pessoa não vai fazer. Se você não quiser fazer, Deus vem e põe outro no teu lugar. Porque Deus, Ele respeita a tua decisão. Porém, o outro irá fazer da forma que ele tem para fazer. Não tem como as coisas serem iguais. Porque aquilo que Deus colocou na tua vida é algo único. O que Deus colocou na tua mão é algo único. É teu. O que Deus colocou na tua mão é para ti. O que Deus colocou na tua mão é teu. É teu. Eu fico pensando, irmãos, muitas vezes nós abandonamos as coisas que Deus colocou em nossas mãos por causa de pessoas. Porque fulano, beltrano falou isso, porque ciclano falou aquilo, porque eu me decepcionei com fulano, porque isso e aquilo outro. Eu estava ontem aqui no quarto e minha mãe recebeu uma ligação de uma jovem que está passando uma situação difícil. Ela tem um carinho muito grande pela minha mãe, líder espiritual dela, e ela tem um carinho muito grande pela minha mãe.
Minha mãe sofreu algo e ela estava perto. E ela não suportou aquilo que minha mãe sofreu, a investida que veio sobre ela. E ela se decepcionou com pessoas. E desde que ela se decepcionou com pessoas, essa mulher, que é filha espiritual da minha mãe, ela não vai mais à igreja. Ela tem dificuldade de ir na igreja. Porque quando ela chega na igreja, o olhar crítico é natural. Ela não vai mais para adorar. Ela vai para criticar. Ah, porque fulano está fazendo aquilo. Ah, porque Beltrano é assim. Ah, porque Ciclano é isso. Ah, porque o culto não foi bom porque fulano tem pecado. Ah, porque E a pessoa começa a ir para o culto para ver os defeitos. Ele não vai para adorar a Deus. Ela está ferida, mas não consegue se desvencilhar disso. Ela não consegue se desvencilhar desse pensamento de rancor, desse pensamento de facção que entrou no coração dela. E ela passa a olhar para outras pessoas. Ela olha para as pessoas dizendo: como é que pode? Não é pastor? Como é que pode errar? Não é líder? Como é que pode errar? Não é Ciclano, Beltrano que faz isso, que é aquilo, ainda está em cima do púlpito, ainda está pregando, como é que pode? E a pessoa passa a ficar julgando. Eu disse para minha mãe ontem, eu disse: mamãe, enquanto ela não tirar os olhos das pessoas, ela não vai ser curada, ela não vai ser sarada. Minha mãe conversou pelo telefone com ela há muito tempo, e eu creio que Deus há de tocar no coração dela. Mas voltemos a João Batista. João Batista recebeu algo de Deus e ele fazia com excelência. Ele pregava e falava sobre o reino de Deus. E ele dizia: é chegada o reino de Deus, arrependam-se. Lembra o que nós estávamos falando no começo acerca de Adão? Arrependimento. Tudo que Deus quer de você, arrependimento. João Batista dizia: arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. É chegada a oportunidade. Talvez você não tivesse tido a oportunidade, mas hoje, nesse momento, agora, Deus ele te dá uma oportunidade. Te arrepende. Te arrepende. João Batista dizia: arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Eu imagino João Batista dizendo: venham ser batizados. Permita que essa água lave a velha criatura e que você possa nascer, já falando profeticamente das palavras que Deus disse a Nicodemos, dizendo que te é necessário nascer da água e do Espírito. E aquele que nasce da água e do Espírito, ele é fogo consumidor, porque o fogo que consome ele é o próprio Deus. Se arrependa. Se arrependa. Vamos trazer arrependimento aos nossos corações. João Batista falando sobre isso. E de repente chega os fariseus. E ao chegar os fariseus, eles perguntam: és tu o Messias? És tu o Cristo? E ele disse: não. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas... Olha o que João Batista fala. Eu sou apenas uma voz. E tem gente... Ô Senhor, lá vai, me perdoa. Mas o que tem de gente querendo ser muito mais que a voz. Querendo ser muito mais... achando que as coisas acontecem por causa dele, achando que a bênção, o milagre,
A manifestação da glória do Senhor acontece por causa dele. É porque ele prega, é porque ele louva, é porque isso e aquilo, é porque ele ora. O que tem de gente achando que é por sua causa que acontece o movimento. Ele diz, tu vê? O culto pode estar como está, mas quando eu pego o microfone, o culto muda. Tu vê o que acontece? Quando o culto tá assim, mas quando eu começo a louvar, o céu desce. Eu não estou desmerecendo aquele que tem a intimidade com Deus, porque a intimidade atrai Deus. Mas eu estou dizendo que aquele que é íntimo de Deus sabe principalmente que a maior característica de quem é íntimo de Deus é a humildade. Aquele que é íntimo de Deus tem consciência de que nada se fez por ele. Porque a própria Bíblia fala, João Batista dizendo que tudo que foi feito foi por ele, por causa dele e nele. E que tudo que acontece, tudo que nós fazemos vem por meio dele. Nada podemos fazer sem ele. Nada realizamos se não for por meio dele. Nada conseguimos na nossa vida se não é por ele. E aí eu fico imaginando João Batista dizendo, eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. Porque eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água, mas virá um. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. E aí você percebe a humildade de João Batista. As pessoas dizem assim, pastor, o que João Batista quis dizer? Que ele não é digno de carregar as suas alparcas, as suas sandálias. Tem uma parte na armadura de Deus que diz que nós temos que calçar as sandálias da preparação do Evangelho. Eu não sou digno de ministrar a palavra do Senhor, mas Deus me fez digno através do sangue de Cristo, através do arrependimento, para que toda honra, glória, poder, louvor e majestade seja dada a Ele. Porque aquilo que sai daqui não provém de mim. Aquilo que sai da boca de quem prega, da boca de quem louva, não provém dele. Idiota, elevado ao quadrado, aquele que se orgulha de algo que não vem dele. Ah, eu preguei, o fogo caiu. Eu preguei, a unção desceu. Eu louvei e a situação aconteceu. Ei, irmão, deixa eu dar uma notícia para ti. Irmã, deixa eu dar uma notícia para você. Não é por tua causa. Não é por causa do dom bonito que Deus te deu. Nós temos apreciado pessoas que têm dons. Por exemplo, tem pessoas que têm o talento, o dom de cantar. O talento de cantar. Canta bonito. Chega em altos tons, com uma voz que parece de veludo. Mas ela canta e ninguém sente nada. Aí vem aquela irmã, ou aquele irmão que tem uma voz que só Jesus para ter misericórdia. Mas quando abre a boca e louva, você começa a ficar todo arrepiado e sente uma graça de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Intimidade. De repente João Batista batizando, falando da palavra, falando que as pessoas devem se arrepender, raça de víboras. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o arrependimento aí de novo. E aí?
Vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Pastor, que frutos são esses? Primeiro fruto, o amor. E eu não estou falando de qualquer amor, eu estou falando do amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Como diz Lucas, ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Porque quando você ama a Deus, nestes prismas, você coloca Deus como prioridade. Você coloca Jesus, o Espírito Santo, como prioridade. E ele diz em Mateus 6,33, quando você coloca eles como prioridade, as demais coisas te são acrescentadas. E de repente ele ministrando, quando ele olha, Jesus se aproxima e ele abre a boca, e aqueles que estavam ao redor ouviram o que ele disse, e ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus se aproxima e João Batista olha para ele e diz, tu vens a mim. Oh glória! Sabe o que é maravilhoso nisso, queridos? É João Batista declarando, olhando para Jesus e dizendo, tu vens a mim. Querido, Jesus está indo até você. Basta você crer e acreditar que Ele pode transformar a tua vida. João Batista diz, tu vens a mim. Eu preciso do teu batismo. E tu vens a mim. Jesus toca no ombro de Batista e diz, é necessário que tudo se cumpra. João Batista mergulha Jesus nas águas. E quando ele sobe, há um momento ali da Santíssima Trindade, onde Deus diz que este é meu filho. E o Espírito Santo, em forma de um pássaro, pousa sobre ele. E ao estar ali a Santíssima Trindade, Jesus se levanta das águas, sai do Rio Jordão e começa a caminhar. Naquele momento que ele começa a caminhar, eu imagino João Batista olhando. E as pessoas perguntando, quem é ele? Ele disse, é dele que eu venho falando. Vocês devem seguir a ele, porque importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. João Batista deu a instrução. 12 discípulos saíram correndo e foram atrás de Jesus. Dormiram na casa dele, ficaram com ele alguns dias. Ele saiu, foi até o barco de Pedro, ganhou mais pessoas, foi juntando pessoas ao seu redor. Com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele falava, a Bíblia diz que as pessoas ficavam impressionadas, por causa que ele não falava como os fariseus falavam, ele falava com autoridade, ele falava como de quem tinha conhecimento verdadeiramente daquilo que falava. E eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque depois de um determinado tempo com Jesus, a Bíblia diz que Jesus escolheu os seus discípulos. A Bíblia diz que a multidão o seguia. Havia um determinado pastor, inclusive ele escreveu até um livro, ele foi meu pastor da área na época que eu congregava na Assembleia. Ele escreveu até um livro dizendo assim, minha casa em células, minha vida em células, alguma coisa assim. E no livro ele mencionava que Jesus queria a multidão, que Jesus realizava coisas através da multidão. E eu dizia para ele, Jesus ele pode até ser acompanhado pela multidão, mas Jesus escolhe poucos. E eu lhe provo isso na Bíblia. Jesus andava cercado por uma multidão, mas ele escolheu quantos? 12. Jesus escolheu
12. Jesus, ele foi cercado por uma grande multidão, mas ele escolheu 12 para estar com ele, para andar com ele. E quando Jesus subiu a um determinado monte, é aqui que eu quero começar a falar da palavra que eu li. Jesus subiu ao monte e a Bíblia diz que a multidão se assentou. Mas no livro de Mateus a Bíblia diz que os seus discípulos sentaram mais perto ainda. E ali ele começou a falar. E quando ele abre a boca, irmãos, para falar, ele direciona o seu olhar para os discípulos. Versículo 20, capítulo 6 de Lucas, versículo 20. Então, dirigindo o seu olhar para os seus discípulos, lhes declarou: bem-aventurados sois vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Esse pobre aqui, irmãos, é uma palavra subjetiva. Por quê, pastor? Porque aos olhos dos homens que olhavam para aqueles discípulos, eles eram pobres. Por quê? Porque, irmãos, eles abandonaram tudo que tinha para seguir Jesus. Largaram casa, largaram trabalho. Você consegue imaginar Levi sendo publicano, trabalhando para os romanos, cobrando impostos? Era um trabalho que ele ganhava dinheiro, era um trabalho que lhe rendia muito dinheiro, fora aquilo que ele roubava, mas ele estava arrependido desse roubo. E você percebe que muitas coisas aconteciam ali. Mas quando Jesus chegou para ele dizendo assim: Levi, segue-me, ele não contou conversa, ele se levantou, de mesma forma onde ele estava, ele se levantou e abandonou tudo e seguiu a Deus. Viu Pedro? Pedro disse: Senhor, te aparta de mim que eu sou pecador. Jesus disse: Pedro, venha após mim, que eu te farei pescadores de homem. Eles pegaram e deixaram as redes e seguiram Jesus. E ele disse: bem-aventurados sois vós, que deixaram tudo por minha causa, porque de vós pertence o reino de Deus, porque a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós que tendes fome, porque vocês serão saciados. Essa fome que ele fala aqui, irmãos, é a fome espiritual que todos tinham e que eu e você também devemos ter. Eu imagino que quando os discípulos que vieram de João Batista chegaram para Pedro dizendo: achamos o Messias, Pedro disse: outro, mais um profeta, mais um que vai só falar e não vai fazer nada. Eles almejavam por alguém que lhes desse um alimento genuíno e verdadeiro. E quando Jesus chegou, quando Jesus abriu a sua boca e declarou a eles o que acontecia, as coisas que ele fazia e o reino de Deus, ele percebeu que o alimento era consistente, que o alimento era verdadeiro, que verdadeiramente ali ele seria saciado. Por isso ele disse: vós sois bem-aventurados, porque tendes fome e vocês serão saciados. Bem-aventurados sois vós, que neste momento estáis chorando, pois a vez de sorrir. Lá em Mateus fala: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Eu não sei o que você está passando, meu irmão e minha irmã, mas uma coisa eu tenho certeza: as lágrimas que você está soltando são lágrimas que você está derramando, são lágrimas que o Senhor Jesus há de transformar em sorriso, há de transformar em alegria. E eu quero declarar algo sobre a tua vida. Há uma consolação chegando na tua casa, chegando na tua vida.
Há uma consolação se aproximando de você. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Há uma consolação vindo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você será consolado. Algo trará conforto ao teu coração. Algo trará paz ao teu coração. Porque o próprio Deus conhece a tua estrutura. E Ele está dizendo: filho, aquieta o teu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chegará ao amanhecer. Há uma consolação vindo para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, vos excluírem em vosso nome, julgando-as execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Estão te julgando, irmão? Estão te excluindo de rodas de amizade? Estão falando mal de você? Fique feliz e alegre, porque da mesma forma que falaram dos profetas de antigamente, que julgaram os profetas de antigamente, nós seremos julgados. Pastor, e o que eu devo fazer? Confia em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. Porque Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é fortaleza. Olho para os montes de Sião e pergunto: de onde virá o meu socorro? Diz o Senhor: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero crer, irmão, que Deus há de lhe abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Se você foi tocado por essa palavra e está arrependido e deseja retornar para Deus, eu quero te convidar a aceitar Jesus novamente. Eu quero te convidar a retornar ao aprisco do Mestre. Eu vou estar orando agora por você. E à noite, no culto, à noite, hoje ou amanhã, não sei, procure um local onde você pode congregar. Procure um local onde você possa ouvir a palavra. Não deixe de congregar, irmãos. Tem um movimento que é dos desigrejados, né? Não precisa de igreja, irmãos. Eu não quero levantar, sabe? Não. No momento ainda, eu ainda não vou falar sobre isso. Mas a própria Bíblia nos ensina que devemos estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, congregando. Então, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, desde já, meu Pai, eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, por cada homem e mulher, Senhor, que ficou ouvindo a Tua palavra, que ficou vendo esta live. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque falou comigo, falou com as pessoas. E eu tenho certeza, Senhor, que Tu és fiel e verdadeiro. Abençoa poderosamente, meu Pai, cada pessoa. Guarda, protege. E nesse momento eu quero te apresentar as vidas, meu Pai, que estão se reconciliando, Senhor. Que estão, Senhor, retornando à Tua casa, retornando ao aprisco. Abençoa estas pessoas, meu Pai. Reescreve o nome delas no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar vocês. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa agir poderosamente na tua vida. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.